Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Ovelhas de Cristo Jesus, amigos e amigas, este, ou melhor, doravante, será o terceiro sermão de uma série de sermões temáticos. O primeiro, lembram? 7 perguntas que a membresia de uma igreja saudável consegue responder com facilidade. 7 perguntas que a membresia de uma igreja saudável consegue responder facilmente. E não apenas com os lábios, professando, muito especialmente praticando. E vocês perceberam que eu gosto de repetir. Didaticamente você aprende quando se repete. Qual a primeira pergunta? Quem é o Senhor da sua vida? O nosso Senhor, sabemos quem é, não é? É o único Deus que subsiste em 3 pessoas, quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A segunda pergunta, quem é você? Ou seja, qual a sua identidade? Qual a sua identidade? Você não é o que você faz. Você não é o que você tem. Você é em Cristo. Cristo é a nossa identidade. Daí o nosso valor, ele não passa pelo critério socioeconômico cultural. Cada pessoa aqui usufrui do mesmo valor ontológico, do ser. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e comprados com o sangue de Cristo Jesus. Terceira pergunta. Quem é o seu Barnabé? Lembrem-se de Barnabé. Barnabé foi um apoio para quem? Para o apóstolo Paulo. Quando, naquele momento que Paulo precisou muito. Então Barnabé foi, de certa forma, um discipulador de Paulo. Quem é o seu Barnabé? Quem é a pessoa que chega junto de você? Está sempre ao seu lado. Encorajando, inspirando, incentivando, defendendo. Barnabé fez isso por Paulo. Quem é o seu Barnabé? Como é bom ter alguém, ter um Barnabé pertinho da gente, não é? Seja um homem ou uma mulher. Próxima pergunta. A quarta. Quem é o seu Timóteo? Ou seja, quem é o seu discípulo? Como é bom você influenciar para o bem. Como é bom você influenciar alguém. Você saber que a sua presença ali influenciou alguém para o bem. Fez alguém tomar uma decisão. Não é bom isso? Quem é o seu Timóteo? Quem foi que influenciou para o bem a vida do jovem pastor Timóteo? Existem 2 cartas que nós chamamos de cartas pastorais, que carregam o nome dele, de Timóteo. Mas são cartas de Deus. Quem foi que investiu na vida de Timóteo? Paulo. Ele aprendeu a lição, não é? Paulo aprendeu a lição. Agora, lembram? Quinta pergunta. Quem é a sua Antioquia? Atos capítulo 13. Antioquia envolve a comunidade local, onde você é membro, onde você congrega, onde você chega não com a mente de consumidor, mas com a mentalidade de servo. Você chega para servir, chega para abençoar, imitando o próprio Senhor da igreja. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem é a sua Antioquia? A nossa é aqui. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Mas é claro e evidente, nós não somos uma seita, logo não somos os únicos. Existem outras tantas comunidades da fé aqui na capital do Vale. Igrejas verdadeiras também do Senhor. Mas a nossa Antioquia, você que é membro desta igreja, aqui é a sua Antioquia. Então fortaleçamos a nossa Antioquia. Já dissemos aqui que uma Antioquia forte significa Macedônias atendidas.
veio um pedido lá do primeiro século, da Macedônia. Um homem da Macedônia apareceu numa visão para o apóstolo Paulo e fez um pedido: atravessa a Macedônia e nos ajude. E Paulo saiu de Antioquia para fazer a obra. E agora, quem é a sua Macedônia, o seu campo de atuação, o seu campo missionário? Começa aqui, mas ele não para aqui. Qual é o seu campo missionário? Nós estamos aqui para um propósito maior, gente. Nós estamos aqui para um propósito maior. Ontem, como ministrando uma cerimônia pública de casamento religioso com efeito civil, o último ponto do sermão foi o propósito maior do casamento é anunciar Deus e vê-lo glorificado. Alguém dizer isso numa cerimônia pública de casamento? O casamento tem um propósito maior, a família tem um propósito maior, você tem um propósito maior. Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. E assim encerramos o sermão. Há 15 dias esse sermão foi pregado aqui. E há 8 dias, agora não vou perguntar a vocês, nós falamos aqui também um outro sermão temático. 8 marcas de uma igreja que cresce saudavelmente. Ela tem uma liderança capacitadora, é a primeira marca. Ela tem um ministério orientado pelos dons. Ela tem também, o que mais? Uma espiritualidade contagiante. Ela tem uma estrutura funcional. Ela tem mais. Ela tem pastoreio comunitário e eclesiástico. Pastoreamos uns aos outros. Essa igreja cresce. E o que mais? Ela pratica a evangelização movida por sensibilidade e compaixão. Enxergamos isso em Cristo. E também ela tem relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Essa igreja vai sempre crescer. Nós estamos crescendo aqui, como igreja local, porque essas 8 marcas estão sendo, ainda que imperfeitamente, praticadas aqui. Prossigamos. E agora, dando prosseguimento a essa série de sermões, o tema é este. A igreja é feita de discípulos que fazem discípulos. A igreja é feita de discípulos que fazem discípulos. Mas é necessário, antes de fazer discípulo, ser discípulo. Antes de fazer discípulo, é necessário ser discípulo. Daí queremos refletir com vocês sobre algumas características de um discípulo verdadeiro. Algumas características de um discípulo verdadeiro. A nossa igreja, ela é composta, ela é feita de discípulos que fazem discípulos. Discípulos de Cristo. Mas aí recuamos um pouquinho e dissemos que antes de fazer discípulos, precisamos olhar para nós mesmos e nos enxergarmos como verdadeiros discípulos. E aí, de fato, nós somos verdadeiros discípulos? E nada melhor do que manusearmos bem o instrumento aferidor para isso. Qual é o nosso instrumento aferidor? Para saber se de fato somos ou não verdadeiros discípulos. Qual é o nosso principal instrumento medidor? Qual é, gente? A Bíblia. A Bíblia é o nosso instrumento que mede de fato. Nós somos colocados diante do espelho, que é a palavra de Deus. E quando somos colocados diante desse espelho, que é a palavra de Deus, de fato ela mostra se nós somos ou não verdadeiros discípulos. Enquanto
Antes mesmo de iniciarmos o culto, estávamos pensando num outro tema. O tema seria detectores de impostores. Detectores de impostores. Isso baseado num livro de um cristão protestante que trabalha muito a espiritualidade. Tem um livro que o título dele é O Impostor que Habita em Mim. E aqui uma pergunta carregada de graça, não de censura. Somos verdadeiros discípulos ou somos impostores? Entende? E o que é um impostor? É alguém que se passa por discípulo sem ser discípulo. E muitas vezes, involuntariamente, com toda a boa intenção do mundo. Mas como os impostores não adentrarão lá, precisamos tirá-los desse estado aí. E o caminho? A palavra, o instrumento aferidor. E aqui nós vamos citar alguns textos que servem de instrumentos aferidores, que servem de medidores. Não pense no outro, pense em você mesmo. Na medida que formos lendo esses textos aqui, que falam um pouquinho das características de um verdadeiro discípulo, textos que, de certa forma, também servem de um instrumento aferidor, medidor, detectador, detecta. Agora, as academias, não é, com essa modernidade tecnológica, você não precisa mais nem de cartão, não é? Você tem lá a catraca e tem uma câmera. Você fita lá o seu, não é? Põe lá o seu rosto e ela já detecta, é você mesmo. Não é assim? A Bíblia é especialista nisso. Ela sabe dizer quem é e quem não é. Ou seja, quem é quem? Eu tenho um livro com esse título. Quem é quem? É claro que o livro é um livro de biografia dos personagens bíblicos. Estamos aqui pegando apenas um gancho com ele. Vamos para o primeiro texto? O primeiro texto que tanto aponta para uma das características de um verdadeiro discípulo de Cristo, como também serve de instrumento aferidor para saber se você é ou não é. E para que você não saia daqui deprimido, não tem nada a ver com perfeccionismo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada a ver com perfeccionismo, ser aquela pessoa perfeitazinha. Tem um outro livro com o seguinte título, se referindo à igreja. Aliás, existe uma igreja norte-americana, não sei se ela usa ainda hoje essa expressão, tem lá na fachada dela, do templo. Aqui não há lugar para pessoas perfeitas. Extraordinário, hein? Porque não há mesmo, queridos. Eu entrei aqui, ela já se tornou imperfeita. Então não tem nada a ver com perfeccionismo. Contudo, mesmo não tendo nada a ver com perfeccionismo, com fariseísmo, com legalismo, existem características, existem sinalizadores, existem marcadores, existem evidências que apontam para um verdadeiro discípulo. Alguém que verdadeiramente segue o Senhor Jesus Cristo. Primeiro texto, então. O Evangelho de Deus segundo Lucas. Vamos lá. O capítulo 6. O Evangelho de Deus segundo Lucas, o capítulo 6. A partir do versículo 46. Vocês perceberam que mais de 3 temas foram citados aqui. Mas o principal, característica de um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas que poderia ser também instrumentos aferidores de um verdadeiro discípulo de Cristo. Ou detectores dos impostores da religião. Parecem ser, mas não é. Nem tudo que reluz é ouro.
inclusive nós mesmos. Vamos ler juntos o texto? Vamos pensar juntos, todos juntos, como ato de adoração. É o próprio rei, aquele que não erra. Observem, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Só faltou vocês lerem comigo, não é? Vamos lá? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Prossigamos com a leitura. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Pôde abalar, por ter sido bem construída. Prossigamos com a leitura. Mas o que ouve não pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos destacar algumas partes aí dessa perícope, desse trecho da palavra do Senhor. Então observe primeiro. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Ortodoxia. Não basta ser uma igreja ortodoxa, a doutrina correta. Ortodoxia é igual à doutrina correta. Numa definição bem simplificada. E nós somos uma igreja ortodoxa, não é? Você, de repente, eu imagino que você tem o prazer de dizer: a minha igreja é ortodoxa, ela defende a doutrina dos apóstolos. Ser ortodoxo é um apelido para a doutrina dos apóstolos. É um apelido para uma igreja que leva a palavra de Deus a sério. Ela não transforma a palavra num produto, ela não transforma o balcão num balcão de negócio. Ela não faz isso. Então observe, não basta chamá-lo de Senhor. Muitos até o chamam. Não basta, para ele não adianta se consequentemente no dia a dia você não faz o que ele manda. Logo, a primeira característica de um verdadeiro discípulo, ele é obediente. Ele pratica o que o seu Senhor manda. Como é que pode você chamá-lo de Senhor e você não faz caso da sua lei? A lei moral continua vigente. A lei cerimonial, não mais. Ela já se cumpriu na pessoa de Cristo. A lei civil, ainda que embasada na lei moral, ela também, em alguns dos seus aspectos, muito especialmente para o nosso Brasil, ela também não está vigente aqui. Mas a lei moral continua. Ela permeia todas as Escrituras. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem caso da minha lei. Vocês relativizam os meus mandamentos. É isso que ele está dizendo, gente. Vocês se comportam como se eu não tivesse dito nada. Vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Logo em seguida, ele agora nos oferece um aprofundamento, ele nos oferece um bom argumento, uma boa ilustração para o que ele está dizendo. Tem mais.
Quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem aqui, numa paráfrase, é semelhante a um homem insensato. Um homem é uma mulher, gente. Um homem insensato, imprudente, irresponsável, superficial, raso, não fez cálculos, não atentou para o que diz Lucas 14, não pensou antes e construiu a sua casa sobre a lei. Os problemas chegaram. O resultado, a casa ruiu. E por quê? O insensato, ele só diz, Senhor, Senhor, mas ele não faz o que o Senhor manda. Um verdadeiro discípulo, ele é obediente. Ele não é perfeito, mas ele é obediente. Por exemplo, vamos aqui está um aspecto geral dos mandamentos dele. Vamos sair do aspecto geral e vamos para o aspecto particular. Vamos lá? Vamos sair da estrutura homilética dedutiva, vamos para a indutiva. Vamos dar um exemplo aqui. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Já no primeiro século, alguns cristãos estavam deixando de congregar. E aqui, por favor, uma ressalva. Crente também adoece, crente também tem família, crente também sente mal-estar. E às vezes não pode comparecer. Crente também é escalado para trabalhar. Por favor, nós entendemos isso. Não é sobre essas imprevisibilidades da vida que estamos falando. Estamos falando de um não comparecimento em virtude de uma desobediência mesmo. Tanto faz estar aqui ou em qualquer outro lugar. Ou melhor, para alguns, é muito mais importante estar em outro lugar do que aqui. Para nós, não. Para nós, este momento aqui não é facultativo. Ele é tanto um dever, como ele é um prazer, na linguagem do teólogo anglicano J.I. Pack, que já está com o Senhor. É um dever, mas é também um prazer. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, quando irei e me verei perante a face do Senhor. Então agora uma aplicação aí, um aspecto particular agora da vida. Tente aplicar isso. Como anda o meu compromisso com o culto? O culto que Deus merece. Qual a importância que você tem dado ao culto? Pois cultuar a Deus é mandamento, não é sugestão. Cultuar a Deus, grave essa aí, existe na sua Bíblia. Cultuar a Deus não é sugestão, é mandamento. Mas é um mandamento que vai para além de uma lei. É um mandamento que envolve afeições. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, resumindo, com todo o teu ser. Mas lá, Mateus 22, Cristo disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu, toda a igreja. O que mais? O que mais? Mateus 22, a partir do versículo 34. Em hermenêutica nós chamamos de paralelismo enfático. O Senhor usa uma diversidade de palavras, de vocábulo, de verbetes, mas para falar da mesma coisa. Ou seja, ame a Deus com todo o vosso ser. Você me chama de Senhor, mas não tem nenhum prazer em me cultuar. Tem algo estranho aí. Não tem? E parece que, sabe quando você entra e já está pedindo para terminar? Tem algo estranho aí. Por favor, aqui não é para censurar o seu coraçãozinho. Não é para que você saia daqui oprimido, não. Mas, por favor, eu sou o porta-voz de Deus. A primeira pessoa a quem eu devo agradar aqui é Deus. E outra coisa, fiéis são as feridas feitas por quem ama, do que o beijo do bajulador.
Se porventura alguma fala nossa aqui ferir você, é um ferir para curar. Deus nunca fere por ferir, Ele fere para curar. A Bíblia diz que a sua palavra é uma espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 12. Ela é mais cortante, é assim que diz o texto, não é? Hebreus capítulo 12, capítulo 4, os versículos 12 e 13. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. A Bíblia, ela é mais cortante do que essa espada. Ela penetra. Ninguém escapa, gente. Quando você lê a palavra de Deus, você percebe assim, você vai se encolhendo. Porque o capítulo 4, versículo 12 de Hebreus diz que ela é isso. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Mas no versículo 13 diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Todas. Daí a primeira característica, a obediência. Obediência aos mandamentos dele. Qual a importância que você tem dado ao culto? Você é discípulo? Um discípulo diz: Senhor, Senhor. O discípulo diz: Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas ele quer mais do que isso. Ele quer uma evidência disso. Eu quero uma evidência. E qual é a evidência? A obediência. É claro, gente, que aqui nós estamos entre 2 jardins, queridos. No primeiro jardim não estamos mais, o Éden. De lá, como humanidade, fomos expulsos por causa da queda, da desobediência de Adão e Eva. Mas ainda bem que o segundo Adão perfeito foi enviado para nos levar agora para um jardim eterno. Só que não chegamos ainda lá. Nesse ínter, nessa caminhada entre o primeiro jardim e o jardim eterno, enquanto que o primeiro jardim, ele nos é apresentado em Gênesis, o capítulo 2, o jardim eterno, Apocalipse 21 e 22. Mas nós não chegamos lá. Isso significa que até lá falharemos, até lá erraremos, ainda teremos rugas espirituais, passaremos por crises existenciais, teremos aqui acolá raiva um do outro, não é para ter. Contudo, a diferença é que um discípulo jamais vai baixar a guarda. O discípulo não é mais escravo do pecado. Ainda que ele tenha que conviver com a presença do pecado, ele não é mais escravo do pecado. Ele peca, mas logo o Espírito Santo que reside nele, preside sobre ele, o incomoda. E a sua consciência diz: eu fui áspero com ele, eu fui áspero com ela. Eu sinceramente, eu passei e não olhei. Aí vocês notaram que a nossa liturgia todo domingo tem um momento de contrição e quebrantamento? Porque nós reconhecemos ainda que nesse processo de santificação progressiva, ainda pecamos em pensamentos, palavras e ações. Temos pecados por comissão, pecados por omissão. E aí precisamos pedir perdão. Agora, nós não pedimos mais o perdão judicial. Quem é discípulo não pede mais perdão judicial, pois o perdão judicial já nos foi dado em Cristo Jesus para sempre. Ninguém mais a tira de nós. Em Cristo não há mais condenação. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8. Mas é a partir do perdão judicial que Ele nos deu em Cristo, e isso aconteceu no tribunal celestial, é que nós podemos usufruir do perdão paternal. Aquela oração do Pai Nosso só consegue fazer verdadeiramente quem já usufrui do perdão judicial em Cristo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu, venha a nós, seja feita a sua, assim na terra como nos céus. 3 pedidos verticais. Teocentricidade, Deus no centro. Agora os pedidos horizontais. O pão nosso de cada dia dá-nos. Perdoa as nossas.
Agora vejam, a consciência vai pesar agora. Perdoa as nossas? Assim. Vai, igreja, diz aí. Assim. Nós temos perdoado de fato? Entendeu agora? Para o Senhor não existe o faz de conta, não, viu, gente? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. As palavras ainda não foram pronunciadas, ele já as conhece todas, gente. O salmista diz no Salmo 139, se eu subo aos céus, ele lá. Se eu ouso descer às profundezas do abismo, lá também ele. Se eu ousar pegar as trevas como cobertor para dele me esconder, as trevas e a luz para ele são as mesmas coisas. Louvado seja o nosso Deus. Esse Deus, ele não nos amedronta, ele, na verdade, nos encoraja, ele nos chama para si. Porque quando ele aponta o meu pecado, ele aponta porque em seguida ele quer me perdoar em Cristo. Quando ele mostra que eu estou desalinhado com ele, é porque ele quer que eu fique alinhado com ele. Segundo texto. Não vamos muito longe hoje, porque vai ter parte 2 desse sermão no próximo domingo. Lucas capítulo 9. Um verdadeiro discípulo, ele não só ouve a palavra, ele pratica a palavra. Aqui dentro e lá fora também. Aqui dentro e lá na escola onde você estuda. Lá na universidade. Lá no seu empreendimento. Ele pratica. Pois é. Lucas capítulo 9, o Evangelho de Deus. Um outro instrumento aferidor, onde também encontramos mais uma característica de um discípulo verdadeiro, mas ao mesmo tempo é um texto que detecta os impostores. Pode ser que seja eu. Deixa-me dizer uma coisa. Mesmo sendo um verdadeiro discípulo, aqui e acolá eu posso ter um comportamento de impostor. Estudando com o Dr. Neil, ele é norte-americano, aqui no Brasil, ele veio trazer uma disciplina para a gente na área de aconselhamento pastoral. Em Recife, quando morávamos na Grande Recife, aí ele olhou para os pastores e disse assim, pastores, prestem bem atenção. Na igreja você tem ovelhas verdadeiras, que se comportam como ovelhas, beleza. Você tem também ovelhas verdadeiras que às vezes, por não vigiar, se comportam como bodes. E você tem também, e aí é pesado, e aí precisa ter muito discernimento para a gente não achar que a primeira falha do irmão é o que eu vou dizer agora, viu? Então, por favor, mas para nossa tristeza, nós temos bodes disfarçados de ovelhas. E aí é preciso do colégio pastoral sempre, né, guerreiros? Discernimento. Porque às vezes a gente acha que o irmãozinho é um bode, mas não é. É uma ovelha com comportamento de bode. Então fique também essa ressalva aí para vocês, essa orientação pastoral. Agora vejam o nosso desafio como pastor. Olhar com discernimento e perceber ovelhas com comportamento de ovelhas. Beleza. E o instrumento aferidor? Uma outra olhada, ovelhas com comportamento de bodes. O instrumento aferidor? E de repente você mergulha um pouco mais, você sai do passeio panorâmico da floresta e você desce para contemplar as árvores e percebe que ali tem bodes com comportamento de se passando por ovelhas. É um desafio. Muito especialmente para os pastores que levam Deus a sério, a palavra a sério e a igreja a sério. Então atente para isso também, tá bom? Vamos lá. Lucas capítulo 9, foi isso? Versículo 23. Um outro texto aferidor, e nele encontramos também mais uma característica de um discípulo verdadeiro, mas também um instrumento aferidor ou um detector de impostores. Então, por favor, calma com isso aí. O irmão falhou contigo? Eita, bem que o pastor disse, é um bode, miserável, desgraçado.
Eu não quero mais conversa com ele. Não faça isso não, porque senão você vai deixar de falar comigo. Eu também falho, gente. E também não sou infalível. E fora o próprio, pode me chamar, mantendo o respeito, que se estiver errado, meu Deus manda eu pedir perdão. Então, vamos com calma, porque encontrar o erro no outro é a coisa mais fácil. E pense que nós somos PhDs, nós somos pós-doc em encontrar falha no outro. Mas quando o assunto é um olhar para nós mesmos, a partir do espelho de Deus, que é a palavra, pegue 2 folhas brancas e coloque aí. Elenque aí as suas 10 qualidades. Menino, eu vou marcar 1 minuto, e menos de 1 minuto, todos me entregarão a folha com 10 qualidades. Eu não sinto raiva de ninguém, eu fico zangado, mas depois perdoo, eu faço isso, eu ajudo e tal. Uma outra folha em branco e você diz assim, agora, elenque aí 10 falhas. Menino, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E se brincar, alguém vai chegar para mim e vai dizer, pastor, eu só consegui 2 falhas minhas. Aí a maturidade ministerial diz assim, me engana que eu gosto. Você é um serafim, porque eu mesmo não consigo. Estou mentindo, gente? Não, mas olha, esse tipo de sermão, até o não é bem baixinho, notaram isso? Guerreiro, esse tipo de sermão, pense no sermão, que até o pastor volta para casa dizendo, ninguém disse amém. É sério, esse tipo de sermão, ele não faz ninguém dizer glória a Deus. E é verdade, porque é momento para contrição, é momento para quebrantamento, é momento de santificação. Mas vamos lá, vou ficar só no segundo texto mesmo agora, a hora avançou. Lucas 9, versículo 23. Todos juntos. Uma leitura como ato de adoração, uma leitura doxológica. Não é ler por ler. Lembrem-se, ou lembremos-nos, estamos lendo a palavra de Deus, não é, Cleoma? A palavra de Deus, Eduarda. Vamos lá. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo... Que coisa, gente. E aí, agora pesou. Eu poderia usar só um texto desse para falar sobre 3 características de um verdadeiro discípulo. Mas eu preferi fazer, já que é um sermão temático, então a gente fica aí dando um passeio pelas Escrituras. Vocês acham que vamos destacar qual característica ali? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue. Tome a sua cruz, a si mesmo se negue. E dia a dia tome a sua cruz e a si mesmo se negue. Você quer entender a hermenêutica desse a si mesmo se negue? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O próximo versículo, ele já dá logo a explicação. A Bíblia é perfeita. Está aí a explicação. Vamos lá. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, e ninguém consegue negar a si mesmo sem perder a vida. Perder a vida para a perspectiva do mundo. Perder a vida para o olhar do ateu, e aqui com muito respeito aos ateus, mas ele só é ateu até que ele compareça diante de uma onça pintada. Ou ele é ateu só até que o avião passe ali pelos Andes, ali, no Chile, e o piloto diz assim, ou então a aeromoça, atenção aos senhores passageiros, vamos agora passar por uma turbulência, aperte os cintos. Aí ele começa sozinho dizendo, meu Deus, eu deixei meus filhos em casa, eu deixei minha esposa em casa. Mas é assim, perder a vida na perspectiva dos relativistas morais, dos agnósticos, não é possível conhecer Deus, das ideologias destruidoras de homens, mulheres,
que quer dizer para nós que mulher não nasce mulher, torna-se mulher, e com todo respeito aos seres humanos que defendem essas bandeiras, mas a igreja não defende. Mulher nasce mulher e para sempre será mulher. Homem nasce homem e para sempre será homem. É o que a Bíblia diz e nós acreditamos. Está aí. Um verdadeiro discípulo, ele vive continuamente negando a si mesmo. Abrindo mão, dizendo não para o egoísmo. Queridos, olha, preste bem atenção. Aconselhando uma ovelha uma vez, e por favor, nós não se preocupem, eu não ouso trazer aqui as informações do gabinete pastoral para o púlpito, não. Então, o exemplo aqui é bem generalizado. Mas uma vez aconselhando uma ovelha e ela compartilhou que determinada pessoa ela é narcisista. E foi, de fato, o resultado clínico de um especialista na área que merece nosso respeito, não é? Seja o psiquiatra, seja o psicólogo, seja o psicanalista, não é? A psicanálise hoje está em alta. Mas aí, queridos, a Bíblia me diz que você não sai chocado também, não sai daqui amargurado. De acordo com a conceituação de narcisismo, à luz das Escrituras, não tem um ser humano pós-queda que não tenha um pouco de narciso dentro de si. O que varia são os graus. É claro que alguns chegam no nível de narcisismo agudo, crônico. Tem que haver mesmo algo assim extraordinário para o camarada acordar. Mas todos nós, gente, todos nós temos um pouquinho de narciso dentro de nós. Todos nós caminhamos com os olhos fitos no umbigo. E o que o Senhor está dizendo é: saia de vocês mesmos. O que Ele está dizendo é: vocês não são o centro do universo. No certo sentido, uma aplicação estendida, teve gente que pagou um alto preço ao dizer e comprovar que, de fato, não é a Terra o centro, correto? Geocentrismo? Não é? É o que agora? L.O.? É o que, gente? Mas nós que somos cristãos, e aqui uma aplicação estendida, sem querer ferir a ciência, na verdade o centro é outro. O centro é Cristo. Cristo é o centro. Tudo converge para Ele, gente. E quando Ele diz negue-se a si mesmo, dentre outras verdades, Ele está dizendo: acabe com a história de acharem que vocês são protagonistas. Com isso, Ele não está tirando aqui a sua responsabilidade de lutar, de fazer história, de deixar uma marca, deixar um legado. Não é isso. Mas Ele está dizendo: não. Você não é o centro do universo. Você não é o centro da sua família. O centro é Jesus Cristo. O centro é Deus. Um verdadeiro discípulo entende que o centro da sua vida é Jesus Cristo. Logo, ele vive continuamente negando a si mesmo. Brigamos muito, nos dividimos, vamos para os tribunais, muitas vezes, com muita frequência, em virtude da famigerada soberba, do famigerado orgulho. E eu encerro lendo com vocês Tiago, capítulo 4, o sermão parte 1. Um verdadeiro discípulo, ele é encontrado continuamente negando a si mesmo. Mas o parâmetro para isso é Cristo. Não é um negar-se por negar-se. Não é você deixar de ser. Não é negar sua individualidade. É você não ser mais o que você quer ser na perspectiva do mundo. É você passar a ser na perspectiva de Cristo. É dizer: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É isso, negar a si mesmo. Eu não vivo mais. Eu não vivo para os meus próprios interesses. Eu vivo para os projetos de Cristo. É isso, negar a si mesmo. Tiago capítulo 4, e assim encerraremos o sermão. Vamos lá. Tiago capítulo 4, todos juntos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa? Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes,
por que não pedis? Agora, até na hora de orar, até as nossas orações, quando regidas pelos narcisos, os narcisos que habitam em nós, são pecaminosas. Vocês sabiam que existem orações pecaminosas? Existem. Não basta orar. É preciso saber se a oração ela é oriunda de um coração temente a Deus. Motivações santas. Olha aí. Próximo versículo. Pedis. Por quê? Para esbanjardes. Só para dar uma ilustração. Quem aqui acolá se encontra pedindo, ô Senhor, eu queria tanto ter uma chácara. Eu amo a natureza. Inclusive, é sério, eu peço isso. Quando eu passo por aí, ontem fizemos um casamento numa chácara lá em Juazeiro. Aí eu olho para o lado e passo, eu sou apaixonado. Eu já falei para vocês aqui que eu sou eclético nesse sentido. Tem dia que eu quero sentir estrume de vaca. Você pode me chamar de maluco, porque é gostoso. Tem dia que eu quero estar no interior do interior. Tem dia que eu quero estar naquela cidade vertical de São Paulo, Recife. Tem dia que eu quero o Rio São Francisco. Tem dia que eu quero o mar. Aí já ouviram a historiazinha do irmãozinho que pediu a chácara? Senhor, me conceda um sítio. E olha, quando o Senhor me conceder, eu vou consagrá-lo a Ti. Eu levarei meus irmãos para lá. Olha, Senhor, conceda-me um carro. Eu prometo, Senhor, que quando precisar do meu carro vai estar à disposição. Aí Deus é soberano, Ele também abençoa o seu povo também materialmente. Aí Deus diz, eu já sei o que Ele vai fazer, mas eu vou justamente provar para Ele, não para mim. Toma o carro, tome a chácara. Daqui a pouco, domingo, dia 18, cadê Joaquim? Está na chácara. Domingo, dia 25, cadê Joaquim? Está na chácara. Mês de junho, julho, cadê Joaquim? Está na chácara. Joaquim trocou o culto a Deus pela chácara. Muitas vezes nós transformamos as bênçãos em maldições por conta disso. É bom ter uma chácara, usufrua, mas tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Eu já falei aqui que em terras distantes, alguém disse para mim assim, olha aqui meu carro, pastor. Meu amigo, um amigo, à época, amigo. Quando precisar, eu estava presidente do presbitério grande de uma região aí. Na era do YouTube é complicado até narrar isso, né, gente? É complicado na era do YouTube. Presidente. Quando precisar, você sabe, viu? É do Senhor. Até o dia que eu precisei para o trabalho do Senhor. E a resposta foi, 2 coisas não se emprestam. Nem mulher, nem minha mulher, nem meu carro. A mulher, beleza. Primeiro que ela não é um objeto para se emprestar. E nem carro. Aí eu fiz assim, eu sou um serafim, né, gente? Eu sou muito serafim. Então eu só fiz sorrir para ele. Eu dei aquela risada assim, bem gostosa, mas lá dentro eu disse, miserável. Miserável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Queridos, sejamos em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo, verdadeiros discípulos. E verdadeiros discípulos fazem discípulos. Assim encerramos esse primeiro sermão, parte 1. Próximo domingo, parte 2, querendo o dono da vida e o dono da igreja. Fiquemos de pé.